Muito bem, estamos de volta com a terceira parte do programa Seguindo a Bíblia. E nós estávamos falando sobre o povo de Israel, sobre os hebreus que já tinham entrado ali, tinham conquistado uma parte da terra, não é, de Canaã, que era a promessa do povo que caminhou durante 40 anos no deserto. Olha, meus irmãos, e Josué então estava ali com o povo e chegou um povo chamado Gibeonitas. Deixa eu ler aqui, Gibeonitas. Os gibeonitas chegaram e eles vieram de uma terra muito perto, não era distância, sabe, uma terra perto da onde que o povo estava, mas eles vieram com pães bolorentos, ou seja, né, aqueles pães, lá no Brasil a gente dizia mofado, né? Sim. Pães bolorentos, não é? Vieram com roupas velhas, disfarçaram, sendo roupas já acabadas com o tempo, com calçados velhos, não é? Vieram dilacerados, dizendo, não deram água para os animais, e os animais chegaram com sede, eles com sede, com roupas velhas, com pão bolorento, enfim, sem comida para comer. E disseram, olha, nós viemos aqui porque ouvimos falar de vocês, e moramos muito longe. Mas vocês moram muito longe daqui? Moramos muito longe, muito distante. E nós viemos aqui porque nós queremos fazer aliança com vocês. Queremos estar junto com vocês, porque sabemos que vocês têm vencido estes povos, sabendo que vocês, não é, servem a um Deus poderoso. E o povo hebreu, juntamente com Josué, sem consultar a Deus, creu. Teve fé. Teve fé naquilo que eles estavam falando. E creu, não, vamos ajudar esse povo, vamos fazer aliança com eles. Mas daí no verso 14 do capítulo 9 de Josué diz assim: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão, ou seja, do que tinha, de pães, de água, de comida, de pães bons, sem ser bolorento, tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhe daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Quando o povo de Israel fez isso, irmão, porque creram naquilo que ouviu dos gibeonitas, teve fé naquelas palavras. Quando o povo de Israel fez isso, eles fizeram uma aliança. E o povo de Israel, quando fazia uma aliança, eles não quebravam. O povo de Israel avançou sobre a terra e descobriu que aqueles homens gibeonitas não era de longe coisa nenhuma, estavam muito próximos, estava praticamente no meio da terra. Sabe qual foi o resultado disso? De não ouvir pela palavra de Deus, de não consultar o Senhor, de não buscar no Senhor resposta. O resultado disso foi que Israel conquistou quase toda a terra. E no lugar que estavam os gibeonitas, eles não mexeram. Eles não puderam fazer nada com aquele povo. Aquele povo foi mantido ali no meio. Foi mantido ali no meio. Aquele povo foi mantido ali. Porque eles deram uma palavra de compromisso. Deram uma palavra de compromisso. O povo ofereceu ser escravo de Israel. Tudo bem. Israel tinha o serviço daquele povo, mas do que adiantava? Porque o desejo de Deus era que o povo avançasse e conquistasse toda a terra. Para concluir então, quando nós não ouvimos, irmão Marcelino, pela palavra de Deus, nós entramos em confusão. Quando nós não ouvimos pela palavra de Deus, nós entramos em problema. Quando nós não ouvimos pela palavra de Deus, nós tomamos decisões errôneas na nossa vida. Quando nós não esperamos no Senhor ouvindo pela palavra de Deus, nós acreditamos em tudo que nos fala, sem consultar a palavra. Meu amigo, minha amiga, você que está em casa, você evangélico que está em casa, nós estamos aqui, somos duas pessoas muito simples, porque se fôssemos sofisticados, teríamos aqui um cenário, né, uma coisa toda. Isso é um vídeo caseiro, é verdade, é isso mesmo, pode criticar, é um vídeo caseiro, mas eu quero te dizer uma coisa, isto que nós estamos falando, consulte na palavra para ver se tem fundamento bíblico e para ver se você consegue ouvir pela palavra de Deus, porque os irmãos de Bereia ouviam pela palavra, consultavam na palavra, e você vai dar referência agora. Sim. Em Atos capítulo 17, sobre o que fala de Bereia, está em Atos capítulo 17, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres
Os bereanos, né? Foram mais nobres. Foram mais nobres. Quando a palavra de Deus está dizendo o seguinte: quando você escuta alguma coisa sobre a sua fé, sobre a sua conduta de vida, e você vai para a palavra de Deus examinar, você é considerado pelo Senhor como uma pessoa nobre. Então, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Ou seja, se essas coisas eram certas, se aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando era correto. Se era correto, se realmente o apóstolo Paulo não estava misturando as coisas para poder arrebanhar um povo. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque há muitos anos, o cristianismo tem sido invadido, o evangelho, a doutrina de salvação de Jesus Cristo, ela tem sido adulterada por essas questões. Pessoas que ouvem e não consultam na palavra, ouvem e crê, tem fé e não ouvem pela palavra. E pessoas, líderes, isso não estamos falando de hoje, não. Alguém pode estar pensando, ele está falando da liderança de religiões atual. Isso é do ano 300 depois de Cristo, começou essas coisas, usando o evangelho de Cristo para fazer uma mentira, para distrair as pessoas da salvação. Satanás é muito terrível. É verdade. E ainda, que nós temos poucos minutos já, nós queremos deixar essa sugestão ao internauta que está em casa. Procure pesquisar na internet sobre a história da igreja. Sim. Procure Flávio José, o historiador judeu, na internet, e pesquise sobre aquilo que ele escreveu. E você vai ver que estas coisas começaram no ano 290, 300 e vieram, passaram esses séculos todos, não é? E nós hoje temos que ouvir pela palavra, porque de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu quero ler aqui um versículo ainda para concluir, irmão Marcelino, antes de passar para você, que diz assim em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, e não vos conformeis com este mundo, não é? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, você internauta que está em casa, quando você começa a ouvir pela palavra de Deus e faz como os irmãos de Bereia, você está andando com a renovação do entendimento limpo, puro. Amém. De Jesus Cristo. Amém. Eu quero dizer o seguinte, que é bom nós lembrarmos, você falando da história da igreja, é bom nós lembrarmos de um cristão que foi nobre, Martim Lutero. Ele foi escutando e começou a examinar as Escrituras. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu querido internauta, que seja nobre. Não deixe, porque o que está em jogo é a salvação, é a eternidade. Ainda que o Senhor não colocou isso como jogo, mas Satanás entrou em disputa pela sua alma. Verdade. Ele entrou em disputa pela sua alma. Então, fica, como diz, né? Fica ligado. Se não conferir com o que está escrito nesta palavra, amém, não passa. Amém. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Não é? Entre em contato conosco pela internet e eu deixo aí por Marcelino também estar despedindo de vocês. Amém. Graças a Deus por isso. Que Deus os abençoe na graça e na paz do Senhor Jesus, o nosso libertador.